Olá, olha quem está se preparando para concurso já sabe. Cada detalhe do português pode ser aquele diferencial, né? E um dos tópicos que, nossa, mais derruba candidatos é, sem dúvida, o de encontros vocálicos. Parece simples à primeira vista, mas as bancas adoram as pegadinhas que se escondem aí. Então, vamos juntos desvendar esse mistério de uma vez por todas. Para começar, vamos direto a uma pergunta que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Por que país com acento e país sem acento soam tão diferentes e seguem regras completamente distintas? É só uma letrinha, um acento, e de repente tudo muda. A separação silábica, a acentuação. A resposta para isso, acredite, é a chave para dominar todo esse assunto. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender a diferença entre país e pais e todos os outros casos, a gente precisa voltar para a base, para o fundamento de tudo. O que acontece quando as vogais se encontram dentro de uma palavra. É aqui que o jogo começa de verdade. E é bem aqui que o segredo começa a ser revelado. No português, a gente tem os sons fortes, que são as vogais. Elas são o coração da sílaba, sabe? A estrela principal. E aí, temos os sons fracos, as semivogais, que são tipo os coadjuvantes, o backing vocal. Nossa missão, então, é aprender a distinguir quem é quem nesse show. Parece simples? Pois esse é o primeiro passo e o mais importante para resolver qualquer questão sobre o tema. E, por favor, guarde bem esta regra de ouro, porque ela não é negociável e vai guiar tudo o que a gente vai ver a seguir. É bem simples. Toda sílaba em português tem apenas uma vogal, um único núcleo forte. Se dois sons fortes se encontrarem, eles não podem morar na mesma sílaba. Aí, algo precisa acontecer. Vamos começar pelo tipo de encontro mais comum de todos, o ditongo. O nome já dá uma dica, né? De dois. Mas aqui está o segredo. São dois sons vocálicos, sim, mas um é forte e o outro é fraco. E por isso eles conseguem conviver em perfeita harmonia. Então, no ditongo a gente tem a combinação ideal. Um som forte, a vogal, e um som fraco, a semivogal, que convivem tranquilamente na mesmíssima sílaba. Na hora de separar, eles ficam juntos, coladinhos. É um casamento fonético que dá super certo. Vamos ver como isso funciona na prática. Dá uma olhada nos exemplos. Em pais, o A é a vogal forte e o I é a semivogal, mais fraquinha. Ficam juntos. Em história, o I é fraco e o A é forte. Percebe? Em todos esses casos, o encontro vocálico fica todo dentro de uma única sílaba. Eles são inseparáveis. Certo, ditongo entendido. Mas e quando a gente tem três sons juntos? Ou quando as vogais, digamos, brigam entre si? Vamos ver agora os outros casos, o tritongo e o temido hiato. O tritongo é como um sanduíche de som. Pensa só, a gente tem a vogal, que é o som forte, bem no meio, como se fosse o recheio. E de cada lado, abraçando essa vogal, temos duas semivogais. E o mais importante, todo esse conjunto, os três sons, permanece unido na mesma sílaba. Olha só que legal como isso funciona. Veja em Uruguai, o som fraco U, o som forte A e o som fraco I, todos juntos na sílaba guai. O mesmo vale para saguão. E atenção para enxáguen. A letra M no final soa como um I fraquinho, formando o tritongo. Isso é uma ótima pegadinha de prova. E agora, o hiato. Lembra da nossa regra de ouro? Apenas uma vogal por sílaba? Pois é, o hiato é a consequência direta disso. Quando dois sons fortes, duas vogais de verdade se encontram, é como se elas brigassem pela liderança da sílaba. E como não pode haver dois reis no mesmo trono, elas se separam. Cada uma forma sua própria sílaba. E aqui está a resposta para a nossa pergunta lá do início. Em país, o A é uma vogal forte e o I, por ser tônico, também se comporta como uma vogal forte. Resultado, separação. País, duas sílabas. O mesmo acontece em saúde e cooperar. Cada vogal ali é forte o suficiente para ser a dona da sua própria sílaba. Muito bem. Agora, vamos entrar numa das áreas mais traiçoeiras em provas, a confusão que os sons nasais podem causar. É aqui que muitos candidatos perdem pontos preciosos, então, atenção redobrada nesse momento. Exato. Vamos acender a luz sobre essa questão de uma vez por todas para ninguém mais cair nessa armadilha. Então a diferença crucial está aqui. Em campo, o AM representa um único som, um AM nasalado. A letra M ali só serve para nasalizar o som do A. Mas em falam, lá no final da palavra, esse AM soa como ão. Persegue? São dois sons, uma vogal nasal e uma semivogal. A posição na palavra é a grande dica. Ok, a teoria está clara. Mas como é que isso vira um acerto na questão da prova?
É exatamente isso que vamos ver agora. Como transformar esse conhecimento em pontos. Preste muita atenção aqui. É simples. Classificar certo o encontro vocálico é o que define se a acentuação está correta ou não. E pode ter certeza, as bancas cobram isso sem dó. Pense nisso como um efeito dominó. Primeiro, identifica-se um encontro vocálico. Isso diz como separar as sílabas. A separação correta permite classificar a palavra em oxítona, paroxítona e por aí vai. E só então se aplica a regra de acentuação certa. Um passo leva ao outro, é um processo lógico. Então a dica é memorizar este passo a passo. Diante de uma questão de acentuação, é só seguir estas 4 etapas sem pular nenhuma. Encontre o encontro, separe a sílaba, classifique a tonicidade e, por fim, aplique a regra. É um método simples, mas infalível. E aqui vai uma dica de ouro que, por si só, já resolve muitas questões de prova. As regras de acentuação são agrupadas pela tonicidade da palavra. Então, se a banca afirmar que uma oxítona, como cajá, e uma paroxítona, como táxi, são acentuadas pela mesma regra, já dá para saber na hora, a alternativa está errada, sem nem precisar pensar muito. E assim a gente volta ao início, depois de toda essa análise, a diferença entre país, um hiato que força a criação de 2 sílabas, e paz, um ditongo que mora numa sílaba só, não é mais um mistério, concorda? Dominar esse conceito não é só decorar regras, é entender a lógica sonora do nosso idioma. E é entender essa lógica que vai garantir aqueles pontos decisivos na busca pela aprovação.